Olá, estamos aqui hoje para fazer a apresentação de mais 12 essências florais, Gotas do Infinito, que nós tivemos a oportunidade de estudá-las, escrevê-las ao longo do ano 2025. Então, agora no início do ano 2026, estamos apresentando elas para o público, para os terapeutas, para os profissionais da saúde, contarem com mais essas essências, com características bem especiais que nós temos para oferecer para vocês. Então, eu vou falar um pouco de cada uma delas. Então, vocês sabem que no Gotas do Infinito, as nossas essências florais, elas são feitas com flores que são do bioma brasileiro, especialmente do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E essas essências florais individuais, elas vão compor as nossas fórmulas florais. Então, cada fórmula floral nossa é composta de algumas flores, com quantidades específicas para cada linha. Na linha das fórmulas, por exemplo, nós temos 20 essências florais. Na linha Gotas Kits, a gente tem 12 essências florais. Mas vocês devem estar se perguntando quantas essências florais o Gotas do Infinito já tem agora lançadas a partir dessas 12 que vamos estar apresentando hoje. Então, serão 174 essências que estarão disponíveis para os consumidores. Porém, nós temos um número bem maior de essências, são 235 essências, que delas nós podemos fazer uso em várias fórmulas, só que nem todas elas estão disponíveis já para venda individualmente. Então, mas são 174, dá um número bem grande de essências para compor e atender as necessidades de todas as pessoas que estão buscando isso. Então, nós vamos começar, em primeiro lugar, falando da essência ameixa de inverno. Então, sempre vai aparecer aqui o nome científico dela, e cada uma das nossas essências, ela tem uma frase para identificar naquilo que a gente se motivou para escrever, né? Então, aqui, a nossa frase é: a cruz é a ponte entre o céu e a terra, unindo fé e esperança. Também observem a flor aqui, que ela está num cacho, e sempre ela está organizada de uma forma que ela representa uma cruz, parece, né, ser uma cruz. Então, por isso, a gente usou isso como símbolo, então, que a cruz é a ponte entre o céu e a terra, que vai unir, então, a fé e a esperança. Então, a essência a ameixa do inverno, ela limpa profundamente o lixo emocional que está enraizado na pessoa. Com isso, vai oferecer proteção contra energias densas. Essa essência também traz coragem para enfrentar os desafios com posicionamento, com direcionamento ou discernimento e fé. Também essa essência permite enxergar além das aparências. Vejam que a gente falou ali fé, né? Fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, né? Então, promove clareza na comunicação e também nos pensamentos. A essência ameixa de inverno também estimula a aceitação e a tolerância em relação ao diferente, em relação à pessoa diferente, em relação a situações diferentes, né? Porque ela vai fortalecer a resignação e a resiliência diante de conflitos e questões onde se pensa diferente, onde tem um posicionamento diferente. Então, essa essência vai ajudar essa pessoa a sair do papel de vítima sem compactuar com injustiças, né? Então, ela vai favorecer a organização mental para resolver prioridades, sair da passividade e fazer a pessoa entrar em ação. Então, ela também auxilia a controlar os impulsos, para que a pessoa possa agir com determinação
mas sem desespero, fazendo tudo com calma, com tranquilidade. Então, sair da passividade, entrar em ação, mas sempre com calma. A gente colocou aqui a personalidade de pessoas que precisam dessa essência, o que essa essência pode ajudar. Então, aqui, pessoas intolerantes diante do diferente, já expliquei ali por que ela, como que ela atua, né? Trazendo resiliência, trazendo entendimento do outro também. E as pessoas que estão sempre assumindo aquele papel de vítima. Então, para sair do papel de vítima e se posicionar e enfrentar. Porque aconteceu tal coisa, por isso que eu sou assim. Então, sair desse vitimismo, dessa condição que a pessoa se encontra e assumir a própria vida, entrar em ação, ir em busca, resolver, né? Mas de uma forma mais tranquila, sem desespero. Então, essa é a nossa essência, ameixa de inverno, que nós estamos também colocando à disposição. A segunda essência que eu estou apresentando aqui para vocês é a essência da flor da batata doce. Então, aqui está o nome científico dela. E a frase escolhida é: uma estrutura sólida é um pilar invisível que mantém a vida estável. Então, essa é a nossa frase. Então, a essência floral da batata doce, ela vem ajudar a promover o aterramento. Veja, onde é que está a batata em si? Está dentro da terra, né? Então, ela está nos mostrando que vai nos ligar com o nosso chácara básico, que é o chácara do aterramento. Então, ela promove o aterramento, mas também a organização e a limpeza, não só de energias, mas também de crenças que estejam estagnadas, como que tivesse enterrada ali, né? Então, ela facilita a conexão entre os chakras de baixo e os de cima. Então, o aterramento, primeiro chakra, e pega essa energia e vai fluir para os chakras de cima. Então, por isso é que facilita essa conexão. Com isso, vai reforçar a base energética e aumentar a vitalidade, proporcionando coragem e segurança para a pessoa agir diante dos desafios. Então, pessoas que têm baixa quantidade de energia, de vitalidade, muitas vezes está associada à falta de energia no chakra básico, no primeiro chakra. Então, como essa essência floral, né, ela atua a nível de esse primeiro chakra e também estimular para que a energia vai alimentar os demais, ou seja, vai de baixo para cima, então vai conseguir a pessoa ter mais vitalidade, porque ela vai fortalecer este chakra. Essa essência da batata doce, ela também traz foco nas ações práticas para fazer aquilo que deve ser feito, sem procrastinar, porque tem gente que às vezes tem coisas para fazer e procrastina, porque agora não vai dar tempo de terminar mesmo, então nem começa. Tem gente que diz, mas eu ainda não estou preparada para isso, procrastina, né? Então, vai trazer foco nas ações para fazer aquilo que deve ser feito, sem deixar para depois. Também ajuda a reconhecer os limites e respeitar o espaço do outro. Veja como é que é as folhas, a ramagem da batata doce. Ela vai crescendo, tomando conta do espaço, né? Nos mostrando que essa essência floral, ela vem ajudar a manter esse limite, né? Respeitando o espaço do outro e não invadindo. Também facilita o desapego do excesso de materialidade, para a pessoa viver com aquilo que é necessário, manter apenas o que é essencial, evitando o acúmulo desnecessário e, então, dar importância somente para aquilo que é o essencial. Essa essência também preenche o vazio emocional, trazendo sensação de saciedade. Veja, muitas dietas, né, muitas nutricionistas indicam, né, batata doce, a batata em si, né, para dar saciedade. Então, aqui nós estamos falando de floral, né? Então, o floral, ele vai dar essa sensação de saciedade porque vai preencher esse vazio emocional.
Então, se preenche o vazio emocional, a pessoa não precisa estar preenchendo com alimentação, né? Principalmente com alimentos supérfluos. Então, qual o padrão de personalidade das pessoas que precisam dessa essência batata doce? São aquelas pessoas que são apegadas ao excesso de materialidade e também as pessoas com dificuldade de reconhecer e respeitar o espaço do outro. Então, essas pessoas se beneficiam muito com a batata doce, mas tem as demais questões, como eu falei ali, né? A procrastinação, a energia dos chakras indo dos de baixo, fazendo a conexão com os de cima, então, para dar mais vitalidade para a pessoa. Então, essa é a nossa essência, batata doce. Também aquelas pessoas que são acumuladoras e que procrastinam a tomada de ação. Então, né, falei, né, dos procrastinadores, que às vezes têm dificuldade de começar, empurram para depois. Então, para ajudar essas pessoas a saírem dessa procrastinação e entrar em ação, fazer aquilo que precisa ser feito. A nossa terceira essência é a essência floral carqueja doce. Então, a nossa frase é: liberte-se dos padrões familiares negativos e siga em frente com leveza e alegria. Então, já vimos que tem a ver com os nossos padrões familiares, né? Aquilo que a gente herda, né, da nossa família. Então, essa essência da carqueja doce ajuda a compreender e liberar as mágoas do passado, especialmente em relação aos pais. Auxilia também na limpeza de registros vivenciados no ambiente familiar e que possa ter gerado carência, além de permitir identificar os aspectos que precisam ser preenchidos ou eliminados da vida. Então, às vezes a pessoa precisa preencher espaços que ficaram sem ser preenchido, principalmente em relação aos pais, como diz aqui, mas às vezes também precisamos nos libertar, né? Liberar aquilo que não serve mais. Também a gente pode interromper a ruminação, principalmente a ruminação da raiva e a ruminação do vitimismo, e também facilitar o perdão, permitindo assim que haja uma transformação mais harmoniosa, uma transformação profunda de forma harmoniosa. Então, a essência da carqueja doce também libera esses padrões mentais negativos, porque ela vem auxiliar no enfrentamento de conflitos com amorosidade. Também promove uma limpeza interna, porém profunda. Ela atua recuperando ânimo e energia, tanto para o corpo quanto para a alma. Essa essência da carqueja doce também ativa a força de vontade e aumenta a perseverança e a persistência, para a pessoa não desistir em qualquer frente, a qualquer impossibilidade de qualquer desafio, qualquer problema que surja, né? Essa essência contribui também para uma comunicação firme, de forma não agressiva, é claro, né? Ser firme não precisa ser agressivo, né? Essa essência também fortalece e equilibra as emoções que refletem na imunidade, e com isso vai fornecer energia para promover mudanças, inclusive na alimentação. Então, aquelas pessoas que às vezes querem fazer troca de hábitos alimentares que não são saudáveis por hábitos alimentares mais saudáveis, essa essência vem ajudar para a pessoa incluir na sua alimentação, fazer a sua alimentação de uma forma mais saudável. Qual é o padrão de personalidade das pessoas que podem ser ajudadas com a carqueja doce? Pessoas que se vitimizam em tudo. Pessoas com mágoas, principalmente referente aos pais. E então, com isso, essas pessoas ficam presas nisso, se vitimizando, também
com as mágoas em relação a coisas que aconteceram e fica nesse círculo sem sair e entrar em ação para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Então, agora, a nossa próxima essência floral é do caruru, e a frase é: permita florescer o ser divino que está dentro de você. Então, aqui está a plantinha, como que ela é. A essência floral do caruru limpa os registros profundos que incluem tanto a carga transgeracional, ou seja, aquela que a gente trouxe, né, das gerações passadas, quanto as marcas da vida intrauterina, de coisas que aconteceram no momento em que nós estávamos sendo gestados. E também marcas de perdas gestacionais não superadas. Muitas vezes, né, mulheres passam por abortos, enfim, perdas, e não conseguem superar, sair disso. Então, essa essência ajuda a lidar com isso, e também essa essência, ela é bem especial para os processos de amamentação, né? Quando a mulher está amamentando. Mas enquanto está amamentando, está tudo tranquilo. Mas muitas vezes o problema está na hora do desmame, né? Então, nós temos lá na linha Kids, o floral do desapego novas fases para a criança, mas a mãe, muitas vezes, é ela que tem dificuldade de fazer o desmame, porque ela sente como uma sensação de luto nessa fase, como que ela esteja perdendo aquele contato, aquele elo, né? Então, essa essência do caruru, ela vem ajudar nesse processo. A gente costumava recomendar para as mães ou o superar perdas, né? Que é uma sensação de estar perdendo, né? Ou até o próprio desapego novas fases da linha Kids para as mães, né? Mas agora vem essa essência do caruru, que é uma essência, então, específica para ajudar nesse momento do desmames, para a mãe também passar por esse processo de forma tranquila. Também o caruru auxilia a sair da ruminação mental e da vitimização. Então, auxilia a sair dessa ruminação mental, da vitimização, porque vai proporcionar segurança para a pessoa florescer a verdadeira essência de uma forma autêntica, onde a pessoa vai florescer aquilo que está dentro dela, com autenticidade. Essa essência do caruru também traz pertencimento e sensação de unicidade com o todo. Então, a pessoa vai se sentir pertencente àquele meio, àquela família, àquele espaço, aquele convívio onde ela está, mas sentindo unida com o todo, né? A sensação de estar unida. A essência do caruru também restabelece a energia e a vitalidade. Também equilibra os sentidos, principalmente da visão, da audição e do olfato. Também aguça a intuição e o sexto sentido. Vejam que a gente falou ali, questões da mulher, né, que teve dificuldade para lidar com perdas gestacionais, dificuldade no processo de amamentação, dificuldade no processo de desmame, né? Quem que tem a intuição mais aguçada? As mulheres. Então, ajuda também a aguçar a intuição e desenvolver esse sexto sentido, não só para as mulheres, mas para as pessoas em geral, né? Então, confere também diplomacia para lidar com as adversidades de uma forma consciente, toma consciência das adversidades e vai lidar com elas sem impulsividade, de forma tranquila. Também vai ampliar a capacidade de dar e receber afeto. Com isso, vai nutrir, em primeiro lugar, a si mesmo e depois também os outros, né? Então, quando a pessoa está nutrida de afeto, ela pode também dar afeto. Então, se permitir receber, mas também dar o afeto. Esse floral também prepara o terreno entre aspas, né? Quer dizer, o espaço, para que novos projetos possam ser gestados e gerados. Então, muitas vezes, não é a gestação de um filho,
mas a gestação de coisas que precisam nascer, de projetos que precisam ser gerados, né, para acontecerem. Então, essa essência do caruru ajuda a preparar esse terreno, essas condições para que isso aconteça. Então, é uma essência floral fantástica, a essência do caruru. Então, o padrão de personalidade do caruru é para pessoas que estão sempre caindo no estado de ruminação mental, para não ficar ruminando, mulheres que tiveram perdas gestacionais e que estão com dificuldade de superar isso, e também mulheres com dificuldade de amamentar ou de realizar o desmame. Também pessoas que passaram por traumas intrauterinos. Então, essa essência pode ajudar em todos esses padrões de personalidade que acontecem devido às situações que a pessoa vivenciou. Agora, então, a nossa essência da cereja preta. Então, essa essência da cereja preta, ela é uma planta, né, tipo uma árvore que dá um fruto é bem escuro assim, um roxo, já quase preto, né? E ela é conhecida também como cereja do Rio Grande. E ela é parente da pitangueira. Veja que a flor até é parecida com a flor da pitangueira, né? E a pitangueira é a Eugênia uniflora. E aqui a cereja preta é Eugênia involucrata, né? Então, a nossa frase é: pense estrategicamente, haja com foco, serenidade e sabedoria. Então, para que a pessoa saiba ter estratégias, ter foco, mas sempre agindo com serenidade e com sabedoria. Então, essa essência da cereja preta, ela integra coragem e leveza no processo de individuação, a pessoa ser ela própria, né? Fortalece a autenticidade e ajuda a expressar a verdade interior, mas com firmeza, porém gentileza, né? Ajuda a pessoa no estabelecimento de limites saudáveis, no equilíbrio entre ter autoridade e ter flexibilidade. Isso tanto na parentalidade quanto na vida pessoal. Então, a pessoa pode mostrar a sua autoridade, porém pode ser flexível, não precisa ser de uma forma sem equilíbrio, né? Também essa essência dissolve a autocobrança e o perfeccionismo. Possibilita focar nas aptidões reais, no que é possível realizar no momento, com o entendimento de que não é necessário ter controle ou excelência em tudo. Então, às vezes, as pessoas deixam de realizar as coisas porque elas querem que esteja tudo certo, tudo perfeito, e às vezes deixam de fazer, quando seria melhor fazer aquilo que é possível. Então, esta essência, a cereja preta, integra os aspectos masculinos e femininos, unindo ação estratégica e receptividade intuitiva. Ela também permite viver com fluidez, segurança na fé e assim lidar com imprevistos sem se contaminar pelo negativismo, principalmente, né, do meio, do coletivo, né? Incentiva a ter uma comunicação clara e compassiva, liberando os pesos desnecessários para que a alegria e o propósito possam florescer. Vejam a nossa frase lá, né? Que era permitir-se florescer. O padrão de personalidade da cereja preta, então, é pessoas com dificuldade em se expressar de uma forma autêntica e também pessoas perfeccionistas que se cobram demais. Então, só vão fazer se for dentro daquilo que ela está em condições máximas, senão não faz. A nossa essência glicínia. A frase é: em meio ao caos, é preciso agir com sabedoria
para manter a calma e o autocontrole. Então, a glicínia é uma cachopa linda, maravilhosa, né? De uma cor lilás, aonde muitas vezes tem entradas, arcos de entrada, assim, nas casas, e que cai aquelas cachopas todas, né? De uma forma muito bonita, a glicínia. Então, o que que a essência floral glicínia faz? Ela equilibra as energias positivas e negativas em excesso. Libera também as emoções negativas que já estão cristalizadas. Limpa e desbloqueia os chakras. Possibilita manter a tranquilidade e o centramento em meio ao caos. Quando as coisas estão acontecendo, está um caos, a pessoa consegue manter a tranquilidade, ficar centrada para ver aquilo que precisa ser feito. Então, favorece a realização dos afazeres com alegria e sem reclamação, porque se a pessoa faz reclamando, é pior a energia para a própria pessoa, é mais pesado para ela fazer. Então, se a pessoa faz, já que é seus afazeres, seus compromissos, com alegria e sem reclamação, fica mais leve, né? Esse floral também proporciona calma nos momentos de crise, para não se deixar atingir pelo inconsciente coletivo, principalmente quando acontece catástrofes, coisas que atingem uma parte assim, de uma cidade ou de um país, né, onde todo mundo fala naquilo. Então, para não se deixar contaminar por essa energia que vem do coletivo. Então, também traz paciência e temperança no convívio. Para as mulheres, essa essência da glicínia estimula a consciência dos aspectos femininos e a recuperação do poder pessoal, para que a mulher possa se posicionar, porém com delicadeza. Já os homens, essa essência vai auxiliar no equilíbrio, principalmente do excesso de agressividade e também do machismo. Com isso, vai promover sutileza e romantismo. Então, se a mulher vai se posicionar com mais delicadeza, o homem vai se tornar menos machista, sem excesso de agressividade, essa atitude de ambos vai levar a uma sutileza e desenvolver o romantismo entre ambos. Essa essência floral também promove um relaxamento e um sono profundo. Ajuda muito nas pessoas que têm dificuldade com o sono. Aqui o padrão de personalidade da glicínia é para mulheres que precisam equilibrar a energia feminina para se posicionar com delicadeza. Também para pessoas impacientes que precisam ter temperança no convívio. Então dá para ver que tem a ver com o convívio. A nossa essência floral Jasmim de Madagascar, muito perfumada, né? Nós temos a nossa frase: a fé transforma o caos em paz e alegria e calmaria. Paz e calmaria. Então, a essência floral Jasmim de Madagascar, ela fortalece a fé, mesmo diante de desafios grandes, né? Ajuda também a lidar com perdas e luto. Essa essência também traz calmaria e tranquilidade em meio ao caos. Liberta das amarras do passado, especialmente de traumas vivenciados, permitindo viver o presente com celebração, alegria e gratidão. Também o jasmim desperta a coragem para se posicionar, rompendo padrões de silenciamento e vitimização. Então, aquelas pessoas que muitas vezes não podem falar, né, porque são privadas disso, são ameaçadas, né? Então, com isso, a gente já vê que trabalha chácara laríngeo, né? Soltar a voz, conseguir falar, expor, né? Esse floral do jasmim de Madagascar também desenvolve a intuição e a conexão interior, capacitando-nos a deixar para trás aquilo que não serve mais e semear em novos terrenos férteis,
não deu mais certo, deixa para trás, vamos semear daqui para frente, em novos terrenos, em terrenos que sejam mais férteis para colher no futuro, então, uma vida melhor. Também possibilita reconhecer as nossas prioridades, também valorizar a simplicidade e aproveitar o que nós temos disponível no agora. Tem gente que fica sempre só pensando com aquilo que não tem e não curte no agora aquilo que tem, né? Então, aquilo que a gente tem disponível, valorizar, né? E viver com o que se tem. Fortalece também a autonomia, tornando-nos verdadeiros protagonistas da nossa própria história. Então, nós é que temos que escrever a nossa história. A história está nas nossas mãos. Então, que o padrão de personalidade Jasmine de Madagascar é para pessoas que precisam de coragem para se posicionar e romper com padrões de silêncio. E também para aquelas pessoas que precisam ter mais autonomia para se tornarem protagonistas da própria história. Então, ela própria escrever a sua história. A essência floral Lima. A nossa frase é: uma mulher em harmonia com seu espírito exerce sua força com delicadeza. Então, vocês veem que dentro dessas essências tem várias flores que estão voltadas, né, para o feminino, para desenvolver esse lado feminino. O que será? As mulheres estão ficando muito yang hoje em dia, né? Estão na frente de grandes projetos, de grandes empresas, de grandes trabalhos, né? E isso está deixando as mulheres muito yang. Então, as flores, elas, né, vêm na natureza para nos curar, para nos equilibrar. Então, por isso, nas flores sintonizadas desse ano, várias têm essa mesma abordagem, né, em relação às mulheres, deixando elas mais delicadas, com uma forma mais leve, mais suave, né, de se manifestar. Então, agora, nessa essência floral lima, ela transmuta memórias emocionais e traumas ancestrais, especialmente os ligados à figura materna e ao nascimento, aonde vai possibilitar transformar essas experiências em aprendizado. Então, os nossos traumas, eles vêm da nossa herança familiar, né? Nós estávamos no útero da nossa mãe, a nossa mãe esteve no útero da nossa avó, e assim, né, indo para as gerações passadas. Então, essas memórias transgeracionais da ancestralidade, elas vêm sendo passadas, das coisas boas e também das coisas que foram vivenciadas como experiências traumáticas, negativas, né? E também aquelas que são ligadas não só à figura materna, da ancestralidade, mas também do próprio nascimento da pessoa, né? Então, esse floral facilita a reconciliação com as raízes familiares, promove a libertação de padrões limitantes, fortalece a autoestima e o poder pessoal. A essência floral lima também ajuda a romper ciclos de relacionamentos tóxicos, que muitas vezes também estão ligados à ancestralidade, a coisas transgeracionais que vêm das gerações passadas, né, de relacionamentos tóxicos e que se repete. Então, aqui vai ajudar a romper esse ciclo de relacionamentos tóxicos. Também confere amparo e proteção. Também auxilia no equilíbrio de compulsões alimentares e na regulação emocional. Lima também traz clareza mental, segurança e serenidade. É ideal para organizar a vida com mais leveza e adaptabilidade. Resgata a intuição, inspira a renovação interior e promove um profundo reencontro com a própria essência. Então, a pessoa se encontrar com ela mesma, com a sua essência. Então, aqui, o padrão de personalidade Lima, para pessoas com compulsão e dificuldade de se regular emocionalmente. Então, pode ser compulsão por comida ou outras, ou pessoas que se desregulam com facilidade, né? Também pessoas que precisam se reconciliar
com as raízes familiares. Então, agora a nossa essência floral é o limite, que é a Vernonia polianthus. Vocês devem dizer, mas que flor é essa limite? Essa planta, ela é conhecida aqui no estado de Santa Catarina como aça-peixe, o nome popular dela. E no Rio Grande do Sul, ela é conhecida como mata-campo, porque ela dá nos potreiros, assim, onde se cria gado, né? Mas ela nasce nas beiradas de estrada, né? E, então, essa essência, a gente deu o nome dela de limite. Agora, a nossa frase é: a verdadeira sabedoria está em equilibrar amor e limite. Então, saber fazer esse equilíbrio com sabedoria, né? Então, a essência floral limite, ela confere firmeza e discernimento para estabelecer limites com equilíbrio. Possibilita estabelecer limites para si mesmo e ter autocontrole diante de situações que possam causar malefícios. Também facilita a conexão com a energia do outro e assim perceber as intenções ocultas e a falsidade. Então, é bom para aquelas pessoas ingênuas, né, que não veem a má intenção nos outros, pessoas falsas que se aproximam. Então, vai ajudar a perceber. Também ajuda a limpar e remover os miasmas, e com isso vai elevar o padrão vibratório e blindar o corpo vibracional contra energias de baixo padrão vibratório, ou seja, de baixo nível, né? Também auxilia a sair da ruminação mental, a tomar decisões para fazer o que precisa ser feito. Também permite analisar e compreender os acontecimentos para conduzi-los com sabedoria, com coerência, com calma e tranquilidade. Também fortalece a fé e promove a introspecção e a conexão com o eu superior. O padrão de personalidade limite, para aquelas pessoas impulsivas, com dificuldade de ter autocontrole. Também para pessoas que têm dificuldade de identificar a falsidade alheia. Para pessoas com dificuldade em dar limite para si mesma, em primeiro lugar, mas também para os outros. A nossa essência floral, luz. A frase é: manifeste sua luz. Por que a gente deu o nome, essa plantinha aqui, o nome popular dela é erva de Santa Luzia. Ela nasce também nas calçadas, nas beiradas, nos terrenos baldios, né? Em grande quantidade. Então, a gente deu o nome porque ela luz vem de Luzia, mas também um dos nomes populares da planta é Luz de Deus, né? Então, a gente deu o nome de luz, e a nossa frase é: manifeste a sua luz, porque todos nós temos uma luz interna, né? Uma luz nossa própria. Então, a essência luz ajuda a dissolver dependências emocionais, arraigadas, e estabelecer limites com sabedoria e a mulher está vulnerável, está exposta, ou outra pessoa, não só a mulher, né? Mas se sente fraca. Então, tem que reconhecer, melhorar a sua autoestima, para reconhecer isso como uma força e não como uma fraqueza. Também ativa a intuição que está adormecida e a comunicação autêntica. A essência floral luz auxilia na integração do feminino, equilibrando acolhimento e empoderamento. Então, a mulher vai saber acolher, mas, porém, de uma forma empoderada. Permite ver a realidade sem ilusões e olhar para as sombras internas com sabedoria, porque a luz se manifesta, aí elimina a sombra, né? Só tem uma sombra aonde tiver uma luz. Então, com isso, olhar essa sombra, mas lá dentro também tem a luz. Então, ajuda a transformar medo em coragem.
permitindo que cada pessoa se conecte com seu propósito para se expressar e iluminar o mundo com a luz única que sempre carregou dentro de si. Então, nós temos uma luz, né, que nós herdamos, né, e temos que fazê-la manifestar. Então, o padrão de personalidade é para pessoas que são dependentes emocionais de outros e têm dificuldade para impor limites. Também pessoas que precisam se conectar com seu propósito para compartilhar sua luz com o mundo. Então, iluminar o mundo com a sua luz. A essência floral moranguinho, é da fruta morango, né? A união de corações gera amor e pertencimento. A essência floral moranguinho ajuda a suavizar as emoções, as dores de perda e abandono. Favorece a introspecção, o silêncio interno, a reflexão e a autopercepção. Também conecta com a proteção divina e do anjo da guarda. Para quem acredita, né? Eu acredito que cada um tem um anjo da guarda. Então, através dessa essência do moranguinho, vai nos dar a proteção divina, mas também do nosso anjo da guarda. Ajuda no desenvolvimento de uma comunicação amorosa e na manutenção de relacionamentos saudáveis. Também auxilia a cultivar a compaixão, trazendo a sensação de pertencimento e unidade. Então, vejam, ó, se repetem nas essências que foram estudadas ultimamente, essa questão de pertencimento, de unidade com o todo, porque nós estamos vivendo num tempo diferente, né, onde são necessárias equilibrar essas condições, né? Combate também esquecimento e desorganização, trazendo clareza mental. Também o moranguinho promove um relaxamento profundo, restaura a alegria de viver, estimula a gratidão e a vontade de celebrar a vida. Personalidade, padrão de personalidade moranguinho. Pessoas que sofrem com dores de perda e abandono, pessoas desorganizadas, coitado, como é que vai achar um livro no meio dessa bagunça, né? E também as pessoas, então, quando estão desorganizadas, fora, é porque elas estão desorganizadas também dentro, né? Então, essa essência vem ajudar na organização interna também da própria pessoa, né? A nossa última essência, das 12, né, é a trímera, que é a plantinha, chama Dietes bicolor, e a nossa frase é: integre seus opostos e viva em equilíbrio. A essência floral trímera, ela equilibra as polaridades, como razão com emoção, a energia yin com a energia yang, a energia feminina com a energia masculina, mas também ajuda as mulheres que precisam exercer seu poder de forma empática e gentil. Também os homens que precisam equilibrar a masculinidade e a sensibilidade, para que ambos, né, homem e mulher, sigam exercendo seus papéis com inteligência emocional e autorresponsabilidade. Possibilita também enxergar as coisas de maneira mais prática e objetiva. Melhora a flexibilidade, diminui a rigidez e a ruminação mental. Também ajuda a adaptar-se às regras com sabedoria. Permite a transformação e a renovação através da releitura dos conhecimentos tradicionais. Ameniza a sensibilidade sensorial, principalmente por excesso de luminosidade, e traz a consciência da efemeridade da vida. Não sei se vocês estão lembradas dessa florzinha, mas essa florzinha ela é muito usada em paisagismo, né, nas beiradas de muro de casa, nos prédios,
e é uma flor muito incrível. A gente olha assim, não tem nada, de repente está cheia de flor. E assim como ela abre, ela dura só um dia, já fecha. Então, mostrando para a gente que ela está trabalhando em nós o entendimento da efemeridade da vida, ou seja, que a vida é rápida, pode ser, né, piscar de olhos, como se diz. Auxilia também a viver mais no momento presente, focando nas soluções e no que tem real importância. O padrão de personalidade trímera é para os homens que precisam equilibrar a masculinidade e a sensibilidade, e para as mulheres que precisam exercer seu poder de forma empática e gentil. Também para aquelas pessoas que precisam aprender a equilibrar a razão com a emoção. Então, assim, apresentamos as 12 essências florais, e aqui eu vou repetir, né, quem já está acostumado com as nossas essências, mas quem está vendo pela primeira vez, como que se usa as essências florais? Estamos falando das essências individuais, né, essas que a gente falou agora, e as outras, né, que a gente tem já disponível. Então, por serem solução estoque, elas sempre devem ser diluídas em água. Então, não se pinga diretamente na boca, mas pinga na água. 3 gotas da essência floral em pelo menos 30 ml de água, que é um copinho de cafezinho, né? 2 vezes ao dia. Mas pode colocar mais água? Pode. Quer colocar na garrafinha? Sem problema. Mas pelo menos 30 ml de água para diluir. E quantas essências podem ser utilizadas na mesma água? Até 3 essências individuais. Porque você vai dizer, ah, dessas 12 aqui, eu acho que eu preciso dessa, daquela. E quando vê, tem muitas. Então, pode selecionar 3 para tomar na mesma água e na mesma hora, então, ao mesmo tempo. Ela pode ser associada também com as fórmulas florais compostas? Sim, inclusive na mesma água. Só que como as fórmulas compostas, elas já têm muitas flores, no caso das fórmulas tem 20 flores, então a gente indica uma fórmula e mais uma essência. Porque vocês veem que as essências que estão vindo agora ultimamente, elas vêm para questões mais de agora. E às vezes as fórmulas, elas são compostas com as essências que já tinha anteriormente. Então pode ser que a pessoa precisa, né? Ah, no Harmonia Feminina lá tem 20 flores. Ah, mas tem um aspecto que eu gostei de uma essência individual aqui, que é específica para essa situação do feminino. Então pode tomar uma fórmula com essa, uma essência escolhida, junto, inclusive, na mesma água. Então, a gente, com isso, está apresentando essas 12 novas essências. Também temos já a apostila atualizada, em ordem alfabética, com todas as 174. Quem tiver precisando, querendo, né, atualizar, é só entrar em contato. Então, aqui estão os nossos contatos, né, o nosso WhatsApp, também nosso Instagram, enfim, as nossas redes sociais, e estamos à disposição aqui para vocês adquirirem, tirarem mais dúvidas, enfim, aquilo que vocês precisarem. Então, gratidão.